Olá! Hoje eu vou te dar uma dica bem interessante para trabalhar as suas emoções. Olá, tudo bem? Eu sou Paula, eu trabalho com orientação integrativa do ser, um trabalho que reúne todas as minhas áreas de estudo: pedagogia, psicologia, psicanálise e astrologia, que é uma paixão. Eu quero te ajudar hoje te apresentando uma técnica que tem sido bem falada. É a escrita de si mesmo. Já ouviu falar? Muita gente chama também de escrita criativa. Mas antes, eu queria te contar uma história. Uma vez eu encontrei um diário da minha mãe e eu sempre pensava por que minha mãe era uma pessoa tão bem assim equilibrada nas emoções dela. Ela era uma pessoa que tinha os conflitos dela, mas ela sempre arrumava um jeito especial e criativo de trabalhar os conflitos que tinha. E quando eu descobri esse diário, eu fiquei muito encantada com ele, porque eu também tinha um diário quando jovem. Era uma prática há anos atrás. Esse diário de minha mãe me encantou muito e me fez retomar essa prática, voltar a escrever. E desde então, eu sempre estou escrevendo sobre as minhas emoções. Mas hoje virou muito uma moda e é muito interessante que você prove isso. Tem muita gente falando sobre isso na internet. Trabalhar as emoções da gente não é uma coisa muito simples. Tem pessoas que vivem anos em terapia e têm dificuldade de falar de si mesmo. Por isso que a técnica de escrever nos ajuda muito. É uma técnica bem simples. Você só precisa de um papel, um bloco, um caderno, uma caneta ou até você pode usar o seu celular para anotar, se você prefere. Eu acho que ainda é mais interessante se você consegue escrever. Já existem pesquisas que falam que quando a gente escreve, a gente entra em mais contato com outras áreas do nosso cérebro e isso é ainda melhor. Então, se você puder escrever, é muito interessante que você o faça. A técnica da escrita criativa, ela é tão interessante por conta de algumas questões e eu vou aprofundar um pouquinho sobre isso. Primeiro que a gente está escrevendo para a gente mesmo. Então é algo que você não precisa elaborar tanto, você não precisa pensar tanto. Você simplesmente escreve. Você não precisa escrever um texto perfeito, você não vai submeter o seu texto a nenhuma avaliação. Então, isso é um fator que nos ajuda a liberar melhor, escrever de forma mais livre. A segunda coisa bem interessante é que você pode revisitar essa leitura que você escreveu de tempos em tempos e você vai ver o quanto você evoluiu naquela emoção ou naquela situação. Comigo, por exemplo, em uma situação vivida aqui na Suécia, na universidade da Suécia, eu tinha uma amiga que passava sempre mal, algumas 2 ou 3 vezes em sala de aula, ela se sentia muito mal e era uma coisa assim física forte que impactava todo o grupo. Em uma das situações até ocorreu em um momento de prova, de avaliação, então ficamos todos tão tensos que nem conseguimos também nos desempenhar bem nas nossas provas. E uma situação, conversando com ela, eu sempre gostei muito de conversar com os colegas, entender um pouco melhor das situações, também por conta de trabalhar com isso. Ela me falou sobre situações que ela vivia, que ela viveu do passado, né? Ela é imigrante há algum tempo na Suécia e viveu num país de guerra, um país de muita pressão, por ter que fazer a prova, por ter que conseguir uma nota, porque disso dependeria o futuro dela. Então imagina, a gente já vive muita pressão sendo imigrante. Imagina você ter que acertar uma prova 100% e ela não estava indo bem nas provas. Então a cada nova avaliação, tudo retornava para ela. Eu orientei que ela procurasse ajuda profissional, que pudesse encontrar alguém que pudesse acompanhar o processo dela mais de perto. Mas eu comecei a perceber o quanto eu estava sendo também impactada com aquela situação. Comecei a me questionar muito. Primeiro porque eu já questiono muito o processo de educação de jovens e adultos.
da Suécia, por ter muita experiência com o trabalho de jovens e adultos no Brasil, 22 anos de experiência à frente de projetos de jovens e adultos, projetos sociais. Então, quando eu vejo a educação da Suécia, que eu acho que em muitos aspectos é muito boa, mas em relação ao adulto, eu acho que existe uma pressa muito grande, uma pressão muito grande. E quando eu penso nos estudos de Paulo Freire, e tão bem falado até aqui nas universidades, eu vejo que não existe uma adequação para o adulto da metodologia, do material. Então, eu tenho algumas críticas com relação a isso. Claro, tem muitas coisas positivas também, mas como tudo na vida, tem os dois lados, né? Tem algumas coisas também que poderiam ser oportunidades de melhoria no país. E aí eu comecei a escrever sobre isso. Eu comecei a escrever sobre o que eu estava sentindo, porque eu comecei a questionar muito, perdi um pouco o estímulo de fazer o curso que eu estava fazendo na universidade, então comecei a escrever, a falar das minhas sensações, sugestões que eu teria dentro da minha experiência profissional, comecei a escrever, falar disso. E eu comecei a me sentir bem melhor, entender de onde vinha essa emoção. Comecei a assimilar melhor o que estava acontecendo comigo. Então, na prática, um exemplo que funcionou bastante. E todos os clientes que eu tenho atendido, a técnica, todo mundo sabe, é uma técnica que é primordial nos meus atendimentos. E os resultados são sempre muito, muito positivos. Pessoas que retornam após a utilização da técnica costumam sempre relatar o quanto foi importante ter começado a fazer isso, ter entrado mais em contato direto com a emoção. Claro que é uma técnica, não substitui um acompanhamento psicológico, um trabalho mais a fundo se você tem uma necessidade extrema, mas ajuda muito. Ajuda muito, inclusive muitos de nós que trabalhamos com desenvolvimento de pessoas, nós utilizamos essa técnica com muita frequência. Eu queria que você testasse, que você experimentasse, depois volte aqui, comente aqui no vídeo como foi para você a experiência de escrever sobre suas emoções. Eu espero que você se acolha, eu espero que você possa equilibrar todas as emoções que você sente no momento, no processo de mudança, e que esse vídeo possa ter te ajudado um pouco a encontrar pelo menos uma possibilidade de trabalhar suas emoções. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, colabore, participe.